Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós, no Evangelho de hoje, proclamado como é habitual pelo diácono, ouvimos que Cristo, nosso Senhor, convidou uns quantos apóstolos. Convidou aqueles homens para o seguirem. Nós ouvimos todos os anos, ano após ano, esta parte do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas certamente que não nos apercebemos da profundidade deste convite que Cristo faz aos apóstolos. Nós ouvimos, bem, o Senhor convidou, pediu a cada um dos apóstolos que o seguisse e os apóstolos seguiram, e ficamos nisto. Não há grande movimento interior dentro de nós, eu diria não há nenhum movimento interior para além disto que eu acabei de dizer, que é, nós ouvimos uma história bonita, mas não se trata de uma história bonita. A história não é bonita, amados irmãos. A história é dramática. Este convite que Nosso Senhor Jesus Cristo faz não é um convite para uma vida bonita. É um convite para uma vida difícil, dramática, complicada, pesada. Não é um convite para uma vida bonita. E porquê é que não é um convite para uma vida bonita? Porque vê, Pedro, Tiago, João, todos eles eram pescadores. E o que é que Cristo faz? Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Ele faz quando passa junto ao lago? Quando passa junto às águas? Ele não para. Cristo não para. Ele continua a andar. E enquanto anda, enquanto caminha, Ele convida cada um deles e diz-lhes: vinde após mim, isto é, vinde comigo, segui-me. E estes apóstolos, cujos nomes nós conhecemos, foram aqueles apóstolos que responderam, por isso são aqueles apóstolos e não outros. Os outros que não responderam, os outros que ouviram o chamamento de Cristo, que não foram só estes homens que ouviram o chamamento e o convite de Cristo. Como não somos nós, só aqui dentro da igreja, que ouvimos o chamamento e o convite de Cristo para sermos cristãos, será que o convite é para sermos cristãos, amados irmãos e irmãs? O convite é para mudarmos de vida. O convite é para mudarmos de vida. Ser cristão é um nome que só importa se nós formos iguais a Cristo. E este convite que Cristo, como eu vos disse há pouco, faz a estes homens, a estes, Pedro, Tiago e João, que nós conhecemos como apóstolos, é um convite a uma mudança de vida. Não é um convite só assim. O Senhor, em vez de assobiar aos passarinhos, lembrou-se de convidar aqueles homens. Por acaso eram lunáticos, não tinham o que fazer na vida e seguiram a Cristo. Não! Eles não eram doidos. Eles não eram lunáticos. E Cristo não faz nada inútil, desnecessário ou que não tenha um propósito, um objetivo cristalino e bem definidamente claro. Não é como nós, que jogamos palavras da boca para fora sem sabermos tantas vezes o que dizemos. Outras vezes sabemos o que dizemos e não deveríamos dizer e continuamos a afirmar coisas que não são belas e não são boas da boca de Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, Verbo encarnado no ventre de Maria, Cristo, que é nosso irmão, pelo batismo que nós recebemos, batismo que nos torna iguais a Cristo. No momento do batismo nós somos iguais a Cristo. Naturalmente que depois nós vamos perdendo parte dessa graça batismal pelos pecados que cometemos ao longo das semanas, ao longo dos meses, mas depois Deus vem com redobrado amor e dá-nos a confissão que o bispo ou o padre nos podem, enquanto testemunhas, dar como acesso para que Cristo nos ouça. O padre, o bispo, é só testemunha do nosso diálogo na confissão com Deus. E a confissão restaura o batismo que nós recebemos com os 40 dias de idade, com 2 meses, com 2 anos, com 50, com 70 anos, não importa quando nós o recebemos, ainda que o normal é recebermos com 40 dias ou depois dos 40 dias. Mas o importante, amados irmãos, é aceitarmos o convite de Cristo, aceitarmos o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em qualquer momento da nossa vida, se não tivermos
se não tivermos a bênção de o receber na idade adequada, quando éramos bebés, meninos, meninas, ainda inconscientes. Se não foi possível que recebamos o batismo que nós vemos neste convite que Cristo hoje faz aos apóstolos. O convite é também uma mudança, um apelo, um desafio, a uma mudança de vida. Eu era alguém antes do batismo, falo daqueles que já são pessoas adultas, que chegam ao batismo por conversão, porque nunca o receberam, ou porque se convertem à Igreja Ortodoxa. Então, quando nós chegamos ao batismo, o batismo convida-nos a mudarmos para uma vida igual à de Cristo. É difícil? É! Mas o que é que não é difícil nesta vida? Trabalhar não é difícil, mas nós trabalhamos. Partir uma perna não dói, não é difícil, mas nós não cortamos a perna. Se ela puder melhorar, nós ficamos 2 meses a cochear ou de muletas. Dói, tomamos medicamentos, mas nós esperamos que a perna se cure. É difícil termos desejos, isto é, vontades de uma vida melhor. Queremos uma vida melhor para os nossos filhos e filhas, e às vezes não vem em 2 anos essa vida, não vem em 15, demora 30. E há quem nunca consiga, ainda que a maioria, se aplicar, trabalhar, se dedicar e tiver Cristo e a Igreja no centro da sua vida, conseguem ter esses desejos e essas vontades realizadas para darem à sua família as coisas melhores que querem e que podem. Mas às vezes, como eu digo, não conseguimos logo quando queremos, e é difícil e é pesado. Mas nós não desistimos. Porquê? Porque amamos os nossos filhos, amamos a nossa mulher e o nosso marido, amamos os nossos avós, gostamos e amamos, estimamos os nossos amigos, e não desistimos porque são pessoas importantes para nós. Este convite que Cristo faz aos apóstolos é em tudo isto que Ele tem, este convite, é em tudo tão ou muito mais difícil, eu diria muito mais difícil do que aquilo que nós temos como dificuldades para enfrentarmos na vida, porque nós ainda enfrentamos dificuldades, mas é em função do que temos para aumentar. Temos dificuldades em função da nossa família para melhorar o bem-estar dela. Estes apóstolos, a eles foi-lhes pedido: vem comigo, deixa o teu barco, deixa a rede, deixa o peixe, deixa a mulher em casa, deixa os filhos, deixa a terra, deixa os passarinhos, deixa o tapete, deixa tudo. Não está dito no Evangelho que Pedro, Tiago, João, André foram a casa e disseram: Senhor, Jesus Cristo, deixa-me despedir da minha mulher, deixa entregar o meu barco a alguém, deixa vender os peixes que ainda estão ali por vender. Não, nada disto está lá. Porquê? Porque nada disto aconteceu. Por isso é que não está lá. Quando o Senhor chama, eles largam tudo e vão. Agora imaginai por um momento que este nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, na sua natureza humana, Ele que é Deus também, chega junto de nós e nos convida hoje, a abandonarmos a nossa casa para o seguirmos, a deixarmos para trás, por uns dias ou por uns meses, que sejam as nossas famílias, a abandonarmos o nonosso emprego e amanhã não estarmos lá, segunda-feira, às 8 da manhã. O que é que nós pensamos? Se não estou presente, vou perder o emprego. Se não me despeço da minha mulher, o que é que vai acontecer? A minha mulher vai ficar em pânico. O que é que vai acontecer aos meus filhos? Nós pensamos isto, os apóstolos pensaram tudo isso, mas não levaram nada em consideração, porque algo maior, mais alto, mais poderoso se erguia diante deles, que era Cristo. E agora pensemos, eram os apóstolos mestres de alguma coisa? Eram eruditos? Eram professores catedráticos? Tinham doutoramentos, mestrados, bacalaureados? Tinham alguma coisa disso? Tinham? Não tinham? Eram homens conhecedores, sim, da sua profissão. Eles percebiam de peixes, de redes, para pescar, de barco, era o que eles entendiam. Mas eles tinham, amados irmãos, algo que a maioria de nós, muitas vezes, não tem. É aquilo que eu chamo a atenção plena, como dizem os padres da Igreja, a atenção profunda. E eles tiveram esta experiência. Onde é que eles a foram arranjar? Nas redes, quando consertavam redes, eles tinham que estar atentos. Todos os ruídos exteriores não os perturbavam. Eram eles, os olhos deles e a rede. Eles e os peixes que pescavam. Eles e a leitura que faziam das marés. Eram conhecedores do seu ofício.
Eram homens que estavam atentos, despertos para aquilo que era o mundo que lhes importava, no amor que dedicavam às famílias, porque eles não pescavam para comer os peixes eles próprios, pescavam para vender o peixinho, para que os filhos e as filhas e a família, no seu todo, pudessem viver melhor, como hoje nós fazemos. Mas veja, algo neles desperta algo novo, que faz com que eles larguem tudo e vão com Cristo. Como eu vos disse, inicialmente os apóstolos não eram doidos, não eram loucos, não eram lunáticos. Então porquê é que abandonam tudo? Porque eles veem não mais com os olhos da carne, mas com os olhos da alma. Não sabem muito bem ainda o que é que veem. E porquê é que eu posso afirmar que não sabem muito bem ainda? Que não sabem muito bem ainda? Porque 3 anos depois, isto é 3 anos antes, 3 anos depois, quando Cristo é crucificado, quando o Senhor é morto na cruz, os apóstolos ainda não sabem tudo. Tanto que eles fogem, eles têm medo, como eu já vos disse, da cruz de Cristo. Medo de também serem pregados na cruz. Então, 3 anos antes, eles estão muito mais inquietos, cheios de dúvidas, do que 3 anos depois. E 3 anos depois, nós vimos que eles estão cheios de dúvidas. Essas dúvidas só acabam quando? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre eles. Mas quando o Senhor lhes faz este convite, que é o que nos interessa do Evangelho de hoje, é que o convite de Cristo é um convite não para ser ouvido. Nós pensamos que quando convidamos alguém, que um convite é uma coisa para o outro ouvir. Não. Um convite é algo para o outro se pôr em marcha. Um convite é uma mudança de vida para o outro. Os apóstolos ouviram, enquanto estão a ouvir, eles já estão a andar atrás de Cristo. Eles já estão a andar com Cristo. Eles não estão mais parados na vida anterior. Ver, um convite é isto. Ou então dizer, não quero. Então não há dúvidas. Não queremos ir por ali. Não queremos aceitar Cristo. Não queremos mudar de vida. Não queremos nada do que Deus quer para nós. Ficamos com tudo aquilo que nós queremos. Mas se calhar, amados irmãos e irmãs, será que tudo o que nós queremos, sem ser o que Deus quer, sem ser o que Deus nos convida a termos, sem ser aquilo que Deus quer para nós, deseja para nós, será que o que nós queremos, sem o que Deus quer para nós, repito, é suficiente para sermos verdadeiramente homens e mulheres? Será que o que nós queremos, não querendo nós o que Deus quer, será que estas coisas que nós queremos são suficientes para encontrarmos o reino dos céus? Digo até mais ou até menos do que isso. Será que são suficientes todas as coisas que desejamos para encontrarmos felicidade nesta vida? Será que as coisas que nós queremos são suficientes para nos descobrirmos a nós mesmos, nos encontrarmos a nós próprios? Porque quem não se conhece não sabe quem é. Isto é lá para Aliciano, a tabuada da primeira classe, 2 vezes 1, 2. Quem não se conhece, não sabe quem é. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho identidade própria, não tenho personalidade, não tenho caráter. E se eu tenho, desconheço em absoluto, é como se não tivesse. Então, este convite que Cristo faz aos apóstolos, cujos nomes vêm narrados no Evangelho, é um apelo que é respondido com um pé que se põe em marcha diante do outro, de cada um dos apóstolos. E neste andamento imediato, eles estão parados quando o Senhor passa. Eles estão a consertar os barcos, as redes, e a pensar nos peixinhos e no mar. Quando o Senhor passa, eles levantam o rabinho lá de onde eles estão, da areia do barco, e já se põem em movimento. E no momento em que eles se põem em movimento, o caráter, a personalidade de quem eles são, começa a revelar-se. Pedro começa a ser mais quem nós conhecemos como Pedro, Tiago, como o Tiago que nós conhecemos, André, João, como aqueles André e João que nós conhecemos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é esta mudança, esta ruptura com a vida anterior que faz com que eles se revelem quem verdadeiramente eles são, porque eles não eram aquilo que eles pensavam que eram. Pedro pensava que era pescador de peixes, mas ele foi criado por Deus para ser pescador de homens. Pedro foi criado com todos os apóstolos para pescarem homens para o reino de Deus. Irmãos e irmãs daquele tempo e deste tempo, porque pelo exemplo dos apóstolos, nós hoje temos a nossa vida, apesar de tudo, mais facilitada. Os apóstolos não tiveram nenhum exemplo. Não houve mártires antes dos apóstolos, nem confessores, nem doutores da igreja. A igreja nasce ali, no dia de Pentecostes. Nós temos os exemplos deles. Nós temos o exemplo do que eles fizeram depois de ouvir Cristo.
Para nós, ainda que difícil, não é tão difícil como foi para eles. Estes exemplos todos, e santos e santas, são rostos que nos vêm do passado, mas que estão vivos no presente hoje, enquanto nós respiramos. Estes e estas são os apóstolos Pedro, Tiago, João e André do Evangelho de hoje, que chegam até nós na pessoa de cada um de nós. O convite que Cristo faz há 2000 anos atrás é feito hoje a todos nós aqui dentro deste templo de pedra. O convite é o mesmo, mais ou menos. E o convite, como eu já tenho ouvido dizer, há pessoas que dizem, não ortodoxas e até ortodoxas, nós estamos neste mundo para evoluirmos. Mentira! Nós não somos um macaco que levanta a carro, nós não somos um pedaço de barco de aço, de ferro ou de zinco, nós não somos de metal. As coisas de metal é que evoluem, as novas técnicas disto, aquilo e daquilo outro. Nós estamos neste mundo para sermos como Cristo. Nós estamos neste mundo criados por Deus para comungarmos com Deus, para percebermos quem Deus é, para que nós descobramos quem nós somos. Nós estamos neste mundo criados por Deus para encontrarmos o Reino dos Céus. Nós estamos neste mundo não para evoluirmos, mas para nos aperfeiçoarmos na santidade daquele que é o todo santo, santo, santo e santo, que é Cristo, para podermos sermos deificados, tornarmos-nos Deus como Deus é. Mas nós não teremos a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, mas teremos tudo o que Ele tem. Tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, menos a natureza divina. Como diz Santo Atanásio de Alexandria, Santo Ireneu de Leão, São Máximo Confessor, João Crisóstomo, Gregório de Nazianzo, tantos padres da Igreja que nos dizem, nós somos criados para comungarmos com Deus, para sermos, para misturarmos o nosso suor. Hoje está calor, cheira o suor. Cheira a suor ou não cheira? Cheira! É para isso que fomos criados, misturarmos os nossos odores com os odores de Deus. Só que Deus não transpira, Deus não tem suor como nós. Então todas as nossas manchas, todos os nossos maus cheiros, que de suor seja feito um desses maus cheiros, o odor divino de Deus partilhará connosco as fragrâncias, como se num jardim de rosas, fôssemos mergulhados. Até os maus odores do nosso corpo e da nossa alma, a todos eles, o Senhor, que ressuscitou dos mortos, o Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, que nos ressuscitará no dia do juízo final, o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que foi para a cruz em nosso nome, este que está sempre a ser o primeiro quando as coisas são difíceis. Quando tudo é fácil, o Senhor põe-se em último lugar, porque Ele ama-nos, e é assim que um irmão, como nosso Senhor Jesus Cristo é. E somos irmãos de Cristo, porque nós tomamos o batismo igual ao de Cristo. Então somos da raça de Deus, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus Pai, do Deus Criador. Que o Senhor os proteja, irmãos e irmãs, aqui estáis presentes. Mas lembrai-vos de Maria Madalena. Ela também não percebia quando Cristo lhe apareceu no jardim. Mas quando Cristo, nosso Senhor, a trata pelo nome Madalena, ela desperta, ela acorda, e a tal atenção plena de que eu falei, desperta nela e ela transforma-se. E ela esquece todas as dúvidas que tinha, que a assoaram até aí. É um exemplo, entre outros. Pedro também, quando nega a Cristo 3 vezes, ele tem consciência do que está a fazer, e isso desperta-o para aquilo que ele deveria ter sido e não foi, mas ele recupera pelo arrependimento e pede perdão aos apóstolos e volta, e é um grande apóstolo. É isto que nós somos chamados no Evangelho de hoje a sermos. Nós não batizamos uma menina ou um menino, não batizamos um filho nosso só porque o avô batizou, só porque o pai e a família são todos batizados, são todos ortodoxos. Não! Nós batizamos aquele filho, para eles serem iguais a Cristo, serem uma força de Deus na nossa vida, serem aquele menino e menina que nós mergulhamos dentro do batistério em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que aquele menino e menina sejam um luminar, uma estrela de Deus iluminando toda a estrada que o pai e a mãe e aquela família têm no amor que dedica, para que aquele menino e menina que recebe o batismo se transforme na raça daquele que é divino, que é o nosso Deus triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus os abençoe, protege e guarde durante todos estes dias. Convido a todos para o pão bento agora, não é?
Cristo, nosso Deus e nossa esperança, glória a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dá-nos a Tua bênção. Que a Santíssima Trindade vos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Espola et espola. Pai Santo Cristo, nosso Deus, tem piedade de nós. Amém.